Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, San Giovanni Laterano, seria São João, porque não se sabe se é batista ou evangelista. Então, meio que tem esses dois padroeiros, a Igreja dos São Joãos. Por isso, esse é, no italiano, San Giovanni Laterani, é um plural. Pelo menos é o que eu acho, né? Não sei. É isso mesmo, né? Ainda bem que eu tô... Esses dias eu fui traduzir um texto em latim, um amigo meu estava no Gargano, aí me mandou uma foto de uma placa do Gargano, né, com um texto em latim. Aí eu tirei para traduzir. Olha, que até que eu não estou enferrujado, estou bem ainda, acho. Eu posso seguir traduzir. Ele encostou, então tá bom. Depois eu dou um confere e realmente eu fiz certinho. Mas estamos aqui na igreja, esse dia de trabalho da gente. Esse barulho, se você estiver ouvindo algum barulho, é porque nós estamos reformando nossos bancos. Esse é um barulho, é música para os meus ouvidos, é um barulho de um sonho sendo realizado, e é a restauração desses nossos bancos aqui da igreja. Estão sendo pintados, lixados, envernizados, restaurados, e graças a você. Tá? Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua colaboração. Então, hoje, 9 de novembro, quinta-feira, lembrando que São Giovanni Latrano, gente, é a Catedral de Roma, tá? A Basílica de São Pedro não é a Catedral. A Catedral de Roma, onde está a Cátedra do Papa, a Cátedra de Pedro, é São Giovanni Latrano. Uma basílica que foi construída pelo imperador Constantino. Pelo menos se mandou construir. Assim como mandou construir a antiga Basílica de São Pedro, que foi a primeira Basílica de São Pedro, também a de São Paulo, enfim, as principais grandes basílicas de Roma, as 4, né? São Pedro, São Giovanni Latrão, São Paulo fora dos muros e Santa Maria Maior, que é a primeira grande igreja de Nossa Senhora do mundo. Olha, se vocês puderem um dia a Itália, a Roma, visite. É uma experiência de fé e de cultura muito legal. Então vamos ao Evangelho de hoje. João capítulo 2, Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. João 2, 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém no templo, encontrou os vendedores de bois e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lembrando, gente, que eu, aqui nas homilias, eu uso a edição da liturgia diária da CNBB. Então, são os evangelhos da CNBB,
Tem uma edição da Bíblia, né, da CNBB. Oi? E o mesmo do lecionário da missa, tá? Então eu uso o aplicativo, que é um dos aplicativos também que... Eu tenho alguns que eu recomendo. O Católico Orante, o e-Liturgia, o da Liturgia das Horas, tá? Hoje em dia a gente não precisa mais andar com os livros físicos, né? São grossos. E a gente usa tudo pelo celular. Então, nem sempre a gente está no celular só nas principais redes sociais. A gente está usando os aplicativos, a gente está, enfim, lendo. Hoje a internet, isso é uma coisa de bom da internet, né? Nos possibilita ter essa praticidade. Então, João 2, 13 a 22, é interessante porque lá em Jerusalém, é uma pena essa guerra, né? Porque o turismo parou e a gente visita esse lugar que aconteceu esse evangelho. Está lá a rua, está lá a lojinha dos calvistas, está lá as pedras caídas. Muito interessante, as próprias pedras que Jesus diz aqui, está tudo caído assim. Então, e eram as pedras no local originais. Está lacrado lá a entrada do templo. E aí a gente vê... hoje até no YouTube você pode ver, você pode visitar virtualmente o local. Você vê que aquilo que Jesus disse aqui se cumpriu. Se cumpriu. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E é interessante porque ele fala aqui também do templo do seu próprio corpo. Então, eu acredito que isso seja para nós um convite a não fazermos do templo do nosso corpo uma casa de comércio, uma casa de prostituição. Não existe só prostituição física, tá? Não existe. Não vamos vender a nossa dignidade. Não vamos vender a nossa alma. Até porque Deus e o próprio Cristo, ele não é de fazer pacto de dependência, muito pelo contrário, nós vimos ontem desapego. Deus não quer escravos. Jesus não quer escravidão. Jesus quer liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou, diz São Paulo. Como nós estamos tratando o templo no nosso corpo? Aliás, tem tudo a ver com essa obra que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos tratando de conservar, restaurar o templo, os bancos da casa de nosso Senhor. De uma certa forma, também estamos. Mas o que Jesus estava querendo nos mostrar é que ele é o templo que foi destruído e ressurgiu. Ele estava falando da ressurreição dele. E é incrível, porque se fala da reconstrução do templo em Jerusalém, o que eu particularmente acredito que não vai acontecer, é muito difícil acontecer isso, porque quem tinha que passar por aquela porta de Damasco, passou. O Messias, isso aí, gente, é a minha fé, tá? Eu acredito. O Messias já passou, as profecias já foram cumpridas. Tanto que não foi só lacrada aquela porta que Jesus passou no domingo de Ramos, não era a porta que pela qual o Messias ia passar. Botaram um cemitério na frente para que ele nem passe. E mais, aquele templo foi destruído e não mais reconstruído. Mas Cristo ressuscitou, está vivo. E nos chama e nos convida a vivermos essa dignidade, essa glorificação que a redenção nos deu, essa graça, essa comunhão com o Pai. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.